Olá, bom dia. Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Eu sou Sandra Souza Guimarães, jornalista aqui do Observatório. Apresento o programa, faço as entrevistas aqui de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba e ao vivo também pelas redes sociais do OJC. Você nos encontra facilmente aí como @justiçaeco no Instagram e também no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Raíssa Rafael está com a gente, Rafael Sobania, a Nede também está com a gente, Tadê Nede, né? O professor Eduardo Vedor de Paula. Aos ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, meu bom dia especial, sejam todos muito bem-vindos. Murilo Aito está com a gente, o promotor Alexandre Gaio. E hoje nós vamos receber aqui, a promotora de justiça Luciana Pilote Poli, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público de Santa Catarina. Nós vamos falar sobre a atuação do Ministério Público catarinense na defesa do meio ambiente e vamos falar também sobre causas recentes como o tema 1010 para proteger a margem dos rios de cursos d'água em ambientes urbanos e rurais. Existe uma decisão recente aí que se iniciou em Santa Catarina e é válida agora para todo o território nacional. Vamos falar também sobre a farra do boi e a luta do Ministério Público do Meio Ambiente em relação a isso. Vamos falar também sobre a Operação Mata Atlântica em Pé e diversas outras ações de proteção do patrimônio público natural. Você pode acompanhar ao vivo, participar inclusive pela internet com os seus comentários, as suas perguntas, o seu alô, a sua presença é sempre muito bem-vinda. A gente vê que em um ambiente de pandemia, constantes tentativas de flexibilização da legislação ambiental e essa decisão recente que envolve a proteção do curso de água em ambientes urbanos e rurais é um avanço e também gera aí problemas para áreas consolidadas em todo o Brasil. A gente vai ver o que exatamente vai acontecer a partir dessa decisão, dessa concordância do STF em relação ao tema 1010. Mas antes de começar aqui com a promotora de justiça de Santa Catarina, eu queria falar com vocês a respeito da Estrada do Colono, ou a Estrada da Destruição, porque acho que é até uma ofensa para os colonos paranaenses nomear aquela estrada de Estrada do Colono. A gente tem a notícia aqui, uma grande movimentação esta semana a respeito da decisão do deputado federal Arthur Lira, ele que é advogado agropecuarista e atual presidente da Câmara dos Deputados, que pautou para hoje e com urgência a votação de um projeto de lei criminoso que permite cortar todos os parques, as unidades de conservação do Brasil, começando-se aí pelo Parque Nacional do Iguaçu. Há uma grande mobilização virtual nas redes, Vocês que acompanham aqui a atuação do Observatório de Justiça e Conservação devem ter visto, E a gente, inclusive, encaminhou esse tema para veículos de imprensa nacionais, internacionais, diversas instituições de proteção do Parque Nacional do Iguaçu e da Mata Atlântica, Fizeram essa mobilização com a imprensa. E eu gostaria que vocês acompanhassem aqui uma reportagem produzida pela RPC para tentar entender um pouquinho a situação, a conjuntura dessa votação de hoje. Acompanhe. O deputado federal Vermelho, do PSD, fez um requerimento para que o projeto que trata da reabertura da Estrada do Colono seja votado em regime de urgência na Câmara. O destino da mata fechada mais perto de ser selado. Os deputados federais vão analisar o pedido de urgência para o projeto de 2019 do deputado Vermelho do PSD, que cria as estradas parque no Brasil. Nesse caso, a proposta ganha prioridade e pode ser votada em qualquer sessão. A ideia é reabrir 17 quilômetros que cortavam o Parque Nacional do Iguaçu, fechados depois de uma decisão da Justiça Federal de 2001. O deputado defende que é possível conciliar a conservação da natureza com o turismo no local. Estamos em 2021. Se nós não tivermos a capacidade hoje de construir uma estrada ecológica responsável, respeitando a fauna e a flora, daí não temos razão de estar aqui. O Parque Nacional que abriga as cataratas tem 185 mil hectares. No sul do Brasil, é uma das maiores áreas restantes da Mata Atlântica, que já foi mais de 90% devastada. E a única do bioma onde a população de onças pintadas está crescendo. Em 2019, um sobrevoo do Ministério Público Federal descobriu que a mata onde ficava a estrada de terra se regenerou. Na época, a investigação do MPF apontou que a reabertura da estrada exigiria desmatar pelo menos 20 hectares.
um impacto ambiental para espécies já ameaçadas de árvores e animais. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o parque corre o risco de perder o título de Patrimônio Natural da Humanidade e a abertura de estradas ameaça outras unidades. Eu tenho uma incompatibilidade legislativa se eu implementar uma estrada-parque, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, dentro de uma unidade de conservação de proteção integral. Nós somos desfavoráveis à aprovação do projeto de lei da forma como se encontra. A ONG Rede Pro Unidades de Conservação afirma que com a Estrada do Colono, a economia teria mais a perder do que ganhar. Você imagine o que seria hoje a imagem de tratores rasgando o Parque Nacional do Iguaçu no meio. O quanto isso iria impactar a imagem já desgastada do nosso país lá fora, especialmente perante o turista que vem até o Brasil, que vem até Foz do Iguaçu e região para visitar uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Situação bastante dramática, né? Essa pauta com urgência hoje na Câmara dos Deputados, né? E você deve estar se perguntando o que eu posso fazer para proteger o Parque Nacional do Iguaçu e evitar de abrir precedentes, né, de construção de estradas, rasgando unidades de conservação. Então, você pode acessar aí o feed do Observatório de Justiça e Conservação, que tem todas as orientações, né? Você pode enviar uma mensagem para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele está no Instagram como @oficial Arthur Lira. Você pode mandar um tweet também e escolher o deputado da sua região, aquele que você ajudou a eleger, e fazer essa pressão para que ele vote contra, né? Retire, inclusive, de pauta essa votação hoje. Caso esse projeto de lei passe pela Câmara, ainda a briga não está perdida, né? Ele vai ter que ir para o Senado Federal. Você pode manter essa pressão com os senadores também, fazendo, né, o compartilhamento. A gente elaborou diversos posts aí que você pode compartilhar, marcar o seu senador, marcar o @Senado Federal, e a gente tem realmente uma luta conjunta e muito forte, né? Uma luta aí que já dura 40 anos. A gente já achou que essa situação estava ganha já, né? A próprio Superior Tribunal Federal já tinha colocado uma pedra encerrando esse assunto, mas os deputados aí, nossos legisladores, acabam encontrando meios para resgatar essa ideia, né, de reabrir, de rasgar o Parque Nacional do Iguaçu. Inclusive, isso pode significar a perda de título de patrimônio da humanidade para o parque, né, causando um enorme prejuízo econômico, né, um enorme prejuízo em relação ao turismo e também à arrecadação dos municípios no entorno de ICMS ecológico. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a atuação do Ministério Público, né, do Meio Ambiente, o Ministério Público de Santa Catarina. A gente vai conectar aqui a nossa convidada para a gente começar a nossa conversa. Luciana Pilati Poli, promotora, né? Vamos aguardar aqui a transmissão com ela, para a gente falar também sobre a atuação do Ministério Público lá em Santa Catarina. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os nossos ouvintes e quem nos acompanha via Instagram e via Facebook. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Muito bom. Eu queria que a senhora falasse sobre o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público de Santa Catarina, né? Como que funciona essa grande instituição conectada em rede com todos os promotores? Sandra, o Ministério Público de Santa Catarina tem, assim como todos os ministérios públicos, uma atuação ampla na defesa de diversos direitos, né? Direitos difusos, e entre eles aí o meio ambiente. Aqui no Ministério Público de Santa Catarina são 115 promotorias de justiça que estão espalhadas pelo estado todo. Dessas 115, 12 são promotorias regionais, ou seja, que tem uma atuação regional voltada principalmente para a questão do saneamento básico. E o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente fica sediado na capital, em Florianópolis, e tem por função prestar apoio, prestar auxílio a essas 115 promotorias que estão espalhadas pelo estado e que seguem aí dia a dia na defesa do meio ambiente. E em Santa Catarina existe muito trabalho, né? Queria que você comentasse, que a doutora comentasse ações recentes. A gente viu aí na mídia, né, essa decisão a respeito da proteção das margens de cursos d'água e de rios, né, em áreas urbanas e rurais. Queria que você comentasse. Vamos começar pelo tema 1010, justamente por esse tema?
Perfeito. Aqui no Ministério Público de Santa Catarina, atualmente, só para ter uma ideia, Sandra, nós temos 5.600 procedimentos e processos em andamento sobre meio ambiente, envolvendo crime, envolvendo ações civis públicas, envolvendo investigações para a defesa do meio ambiente. Nós sabemos que o meio ambiente, ele envolve o meio ambiente natural, ou seja, a defesa da flora, da fauna, mas também o meio ambiente artificial, que são as cidades, o meio ambiente cultural, por exemplo, os museus. Então, é sem dúvida aí um trabalho bem amplo, bem abrangente, bem desafiador. Em relação ao tema 1010, esse julgamento, ele decorreu da afetação de 3 recursos especiais que foram interpostos pelo Ministério Público de Santa Catarina, justamente por se considerar que havia um conflito entre a aplicação da Lei 6766, que prevê um recuo nas margens de rio de apenas 15 metros, e o Código Florestal, que prevê um mínimo aí de 30 metros às margens desses cursos d'água. Então, no dia 28 de abril de 2021, deste ano, o STJ julgou esse tema 1010 e fixou a tese de que, ainda que no meio urbano, ou seja, ainda que seja em cursos d'água situados nas áreas urbanas consolidadas, ou seja, mesmo dentro das cidades, mesmo nas áreas consolidadas, deve ser aplicado o Código Florestal nas margens dos cursos d'água. Então, o STJ reafirmou, na verdade, o entendimento que o STJ já tinha, mas fixou uma tese com isso, estabelecendo que não se aplica os 15 metros da 6766, as margens de cursos d'água, mas sim as áreas de preservação permanente previstas no Código Florestal, o que tem aí, então, um mínimo de preservação de 30 metros a depender da largura do rio. De 30 a 500 metros a depender da largura do curso d'água. E, doutora, e como ficam as obras já consolidadas? Existem cidades, até o próprio Centro Cívico aqui de Curitiba, o entorno do Tietê em São Paulo, né, que praticamente cresceram no entorno desse rio, está praticamente sem margem nenhuma de preservação. Essas obras consolidadas, elas precisarão ser demolidas? Como que a Justiça vai entender a partir de agora isso? Olha, os próprios ministros assentaram durante o julgamento que esse entendimento, essa tese, não significa um título executivo de demolição automática das edificações que já existem. É preciso avaliar caso a caso, verificar a questão do próprio direito adquirido, né? Sabemos que o Código Florestal, em alguns momentos, previa margens inferiores a 30 metros. Em determinado período também houve a própria vigência da Lei 6766, quando ela era mais benéfica para o meio ambiente. E sem contar que ainda é possível que exista lei municipal que preveja uma metragem maior do que o Código Florestal. Então, nós não temos como colocar uma regra geral, né? É necessária realmente a análise de cada caso. E o próprio Código Florestal, ele, no artigo 8º, ele excepciona, ou seja, ele possibilita hipóteses de intervenção em APP nos casos de utilidade pública, nos casos de interesse social, de baixo impacto, né? E também não podemos nos esquecer de que também no Código Florestal, nos próprios artigos 64 e 65, é prevista a possibilidade de reurb, claro que isso de uma forma muito criteriosa, então é necessário que haja um estudo técnico socioambiental, uma deflagração, uma conclusão do procedimento de reurb, mas esses artigos cumpridos, todos os requisitos ali previstos, possibilitam aí, nos núcleos urbanos informais efetivamente consolidados e atestados
pelo estudo técnico socioambiental feito pelo município, a possibilidade aí de regularização fundiária urbana para aqueles casos em que haja efetiva consolidação e cumprimento de todos os requisitos, dos marcos legais que a lei exige. A Thay até comenta, excelente este tema, excelente mesmo, né? Porque existia uma pressão cada vez maior aí para a destruição das margens dos rios e é um momento muito propício, né? Estamos até atrasados, né, doutora? Porque isso pode também amenizar um pouco essa crise hídrica que vivemos, né? Porque quanto mais sem margens, né, sem áreas de preservação no entorno, sem mata ciliar, mais secos esses rios ficam, né? Isso veio num momento muito emblemático também de uma crise hídrica que o país vive. Perfeito, Sandra. Exatamente. É importante lembrar o motivo pelo qual as áreas de preservação permanente têm essa especial proteção, né, por parte da norma, das leis brasileiras. É justamente porque elas são importantes ou fundamentais para garantir o abastecimento hídrico, a fim de que, quando a chuva cai nas nossas cidades, a vegetação ela funciona como uma esponja disso, ou seja, essa água ela não lava o solo, ela penetra no solo aos poucos, abastecendo os recursos hídricos e, sem dúvida, é fundamental para garantir o futuro aí, a continuidade da quantidade e da qualidade do nosso abastecimento. Sem contar que são áreas fundamentais para a preservação da própria segurança da população, né? Aqui em Santa Catarina nós temos muitos casos de deslizamento, nós temos muitos casos de enchente, inundação. Então, o respeito a essas áreas é fundamental para que, havendo precipitações acima da média, como nós sabemos aí que isso tem sido uma constante, que nós estamos vivendo aí um momento de mudança climática, de problemas climáticos. Então, se nós não temos essa margem de segurança, certamente, quando acontecerem esses fenômenos, isso vai causar danos às pessoas, danos à propriedade das pessoas, e aí, muitas vezes, irreversíveis, né? Inclusive com mortes aí, como nós já vimos na história aqui de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, inclusive, e pelo país afora. Então, é preciso que a população tenha ciência de que não é um capricho da lei, de que é algo necessário para a nossa qualidade de vida, para a nossa própria sobrevivência. Fundamental esse trabalho, essa decisão, né? Jeane Guimarães, diretora aqui do Observatório, doutora, está comentando, né, a respeito do recente levantamento do desmatamento da Mata Atlântica, que colocou Santa Catarina no 4º lugar em desmatamento. Ele pergunta, né, como isso é possível num dos estados mais avançados do país? Olha, é um triste registro, Sandra. No ano anterior, Santa Catarina estava em 5º lugar, salvo engano, no ranking do desmatamento. Agora nós, infelizmente, tivemos aí subimos no ranking do desmatamento para o 4º lugar. É evidente que essa aparente subida no ranking, ela pode ter sido motivada pelo aumento da fiscalização, né? Nós temos, ou seja, não é que o desmatamento aumentou, mas a fiscalização aumentou, então isso é possível de ser cogitado. Aqui em Santa Catarina, nós somos participantes da Operação Mata Atlântica em Pé, que foi idealizada em âmbito nacional pelo Dr. Alexandre Gai, promotor de Justiça do Paraná, que nos dá a honra aqui de nos assistir, que é uma operação que no último ano aconteceu nos 17 estados que contêm o bioma Mata Atlântica. Então, em Santa Catarina, o 100% do território de Santa Catarina constituído pelo bioma Mata Atlântica. Evidentemente que não resta aí tanto a ser preservado, mas nos torna ainda mais responsáveis pela preservação do que ainda resta da Mata Atlântica. Então, nós temos participado, além do trabalho que é feito durante o ano todo, o Ministério Público de Santa Catarina, junto com a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, tem efetivado
anualmente operações especiais em que é feito um levantamento prévio de todos os alertas de desmatamento no estado. Então, esses alertas são emitidos por intermédio de imagens de satélite e durante a operação são feitas as fiscalizações dos alertas mais expressivos e não é raro que o alerta nos indique um determinado tamanho de desmatamento e que na fiscalização em loco, né, na vistoria pela Polícia Militar Ambiental com a participação do Ministério Público, se verifica que esse desmatamento, em verdade, é ainda maior. Então, a nossa missão como Ministério Público é apoiar a Operação Mata Atlântica em Pé, apoiar o trabalho da Polícia Militar Ambiental, incentivar a fiscalização e quando existe a autuação, a identificação de infrações, de desmatamento, buscar da maneira mais rápida possível a responsabilização a fim de que os infratores, eventualmente, se caracterizados os crimes, inclusive o artigo 38A da Lei dos Crimes Ambientais e outros mais que se verifiquem no caso, buscar a responsabilização criminal e também a reparação em âmbito civil do meio ambiente, né? Então, nós atuamos aí nesses dois vieses e compreendemos que é uma grande responsabilidade a fim de que no futuro, e estamos trabalhando para isso, para que Santa Catarina não venha aí a integrar mais esse rol de desmatadores da... E doutora, acho que travou um pouquinho, vou aguardar ela voltar aqui, que tem um questionamento a fazer a respeito do desmatamento, né? Queria dar as boas-vindas aí para o Yara Castorina, que entrou com a gente, a Aline também, o deputado federal Rodrigo Agostinho, né, da Frente Parlamentar Ambientalista. Doutor Rodrigo Agostinho, deve estar uma confusão aí a Câmara com essa pauta da Estrada do Colono, né? A gente comentou, inclusive, aqui no início do programa, exibiu a matéria feita pela RPC, mostrando nessa situação aí da votação, pedido de urgência nessa votação de uma estrada que vai cortar, né, rasgar ao meio o Parque Nacional do Iguaçu. Hoje a gente está conversando aqui com a Luciana Pilati-Poli, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio do Meio Ambiente do Ministério Público de Santa Catarina, né? Acho que travou ali um pouquinho. Vamos aguardar ali só ela retornar. Daqui a pouquinho a gente recomeça a nossa conversa, né? A Dani ainda comenta, né? Estrada do Colono em pauta novamente. É inacreditável, né? É inacreditável como eles resgatam esse tema, né? Já foi totalmente consolidado, comprovado, diversas auditorias, inclusive dos próprios órgãos do governo, que comprovaram, né, o absurdo que era aquilo em termos de avanço de caça, de avanço de atropelamento de fauna silvestre, de ameaça a animais em extinção naquela região, inclusive da onça-pintada, né? O aumento que houve do contrabando de drogas, de armas, de outros produtos que havia ali. Uma vez que se corta, né, uma floresta ao meio, você abre ali um caminho muito fácil para caçadores, para bandidos, para quadrilhas atuarem. Como que haverá fiscalização, né? A própria Polícia Federal deu, na época do fechamento, né, o seu parecer pedindo, né, orientando que sim, era muito importante aquele trecho ser fechado, porque não havia como a Polícia Federal atuar efetivamente, porque uma vez ali no meio da selva, claro, né, em caso de uma fiscalização, a quadrilha fugia para dentro do mato, praticamente impossível de ser localizada. É um absurdo que eles estão querendo fazer, até porque os municípios do entorno, né, receberam obras de compensação viária, né, outras estradas foram construídas para compensar aquele uso que supostamente existia, que supostamente se dizia necessário para fazer com que a estrada existisse. Bom, vou conectar de novo aqui a doutora Luciana. A gente perdeu aqui, a gente depende da internet, né? Às vezes realmente acontece de dar uma travada, isso é bem normal. Vamos encontrá-la aqui, a gente já retoma a nossa transmissão. Vou só pedir um segundinho aí para vocês. Vamos ver se a gente consegue reconectá-la. Qualquer coisa a gente segue a nossa entrevista por telefone mesmo. Guardar aqui só ela voltar, que acho que ela ainda não voltou. Doutor Alexandre Gaio, né, a Mata Atlântica em Pé, essa operação aí que tem coibido desmatamento nesse bioma, né, tão ameaçado. A gente vê, né, que realmente a tecnologia contribui, né, vocês têm usado muito o uso de mapas, de imagens de
via satélite para localizar exatamente os pontos desse desmatamento. E os dados recentes do Atlas da Mata Atlântica, né, um levantamento que é feito desde 1989 pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com o INPE, né, tem acompanhado o avanço, áreas de desmatamento, de regeneração de floresta, né, e os últimos dados foram divulgados no dia 27 de maio, que é o Dia da Mata Atlântica, e mostraram, né, o avanço novamente do desmatamento da Mata Atlântica em 10 estados, inclusive estados onde a situação estava controlada, com desmatamento em praticamente zero, né, voltaram a desmatar. E esse Atlas apontou justamente a pressão imobiliária, a pressão da construção de empreendimentos turísticos em áreas litorâneas, né, a pressão também da agropecuária. Esses dados da Fundação SOS Mata Atlântica, do Atlas, eles estão aí no nosso feed, né, nas nossas redes sociais, @JustiçaEco. Você pode acessar esses dados com muita precisão, o que aumentou, né, o que reduziu. Aqui o promotor Alexandre Gaio, né, do Ministério Público do Paraná, comenta que no caso do projeto de lei, é importante lembrar que também é um desrespeito à coisa julgada, exatamente, né? Isso já foi julgado diversas vezes, só que agora os deputados, o deputado Vermelho, ele encontrou uma forma, né, uma manobra de driblar aí esse julgamento. Ele criou uma proposta, né, de estabelecimento de uma estrada-parque, que é um modelo que existe em outros países, mas não assim dentro de uma unidade de conservação de uso permanente, né, apenas para pesquisa científica. E ele resgatou essa ideia aí da estrada-parque, tentando aplicar dentro de unidade de conservação de proteção integral, que é absolutamente um absurdo, né? Bom, vamos tentar aqui conectar a promotora Luciana Pilati, ver se ela nos encontrou novamente aqui. Há uma possibilidade também da bateria dela ter acabado. Deixa eu contatá-la aqui pela mensagem, acho mais fácil. Problemas de sinal, não tem problema. Eu vou telefonar para ela aqui. A gente segue a nossa entrevista por telefone. A gente tem feito assim com alguns entrevistados que não possuem redes sociais, né? Foi a forma que a gente encontrou aí de manter alguns assuntos factuais em pauta. Vamos aguardar aqui. Estou ligando aqui para ela. Lili Matinhos está com a gente, Eliane também, Mar Felipe. Quem é esse vermelho? Deve ter ganho por trás disso. Esse vermelho, esse deputado da região ali oeste do Paraná, ele é dono de uma construtora interessada, inclusive na pavimentação dessa estrada. Deixa eu ver aqui. Oi, doutora, tudo bem? Tem uma reportagem a respeito dos interesses envolvendo o deputado Vermelho aqui no nosso site Justiça Eco. Você pode acessar ou depois me lembra que eu te mando o link. A gente fez um dossiê a respeito dos interesses, né, que envolvem essa iniciativa de uma estrada-parque. Doutora, vou te ligar por áudio mesmo, que está travando aqui a imagem, tá bom? Tá certo. Ela tentou fazer uma conexão em vídeo aqui, mas acho que vai ter que ser em áudio mesmo, que está travando. Não tem problema. Oi, doutora. Travou teu sinal aí, né? Peço desculpas aí, mas o nosso sinal aqui não está bom. Não tem problema, isso acontece. Vamos prosseguir aqui por telefone mesmo, pode ser? Sim, por favor. Eu estava comentando aqui a respeito de alguns dados do Atlas Mata Atlântica em Pé, que mostram o avanço de desmatamento por agropecuária, e não só isso, né, por avanço, interesses turísticos de construção de empreendimentos imobiliários, né, de construção de outros tipos de empreendimento turístico também, principalmente em áreas litorâneas. E Santa Catarina, o Ministério Público observou algum avanço específico de desmatamento? Há algum interesse maior por trás? Olha, Sandra, o bioma Mata Atlântica, ele é um bioma que sofre vários tipos de pressão, né? Então, no litoral, de fato, a gente verifica uma questão da pressão da construção civil, né? Da expansão, enfim, das edificações. Mas, em Santa Catarina, aparentemente, né, pelo que a gente tem constatado aí dos últimos números da Operação Mata Atlântica em Pé, a principal fonte, o causa de degradação seria a pressão sofrida pela Mata Atlântica em relação à sua substituição por outras culturas, né? Então, a depender da localização
do bioma Mata Atlântica no estado de Santa Catarina ser mais para o interior, ser mais para o litoral, a causa ela se altera, mas em linhas gerais, genericamente, né, verificando o total percentual, enfim, de desmatamento, a principal causa é a substituição do bioma Mata Atlântica por outras formas de cultura, seja silvicultura, né, que seria aí a questão do reflorestamento, até outras culturas como, né, enfim, envolvendo aí a agricultura e assim por diante. E, doutora, a gente falou aqui bastante a respeito da proteção e da defesa da Mata Atlântica, nessa questão envolvendo também a margem, né, a distância mínima em torno de cursos d'água, mas o Ministério Público de Santa Catarina tem feito outros trabalhos muito importantes relacionados à defesa do meio ambiente, à defesa dos animais também, né? Queria que a senhora comentasse a respeito da farra do boi, como que está a situação a tramitação também dentro da lei. Perfeito, Sandra. É importante destacar que o Ministério Público de Santa Catarina tem, por intermédio do Centro de Apoio, um grupo, que é o Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais. É um grupo integrado por alguns promotores de justiça e também por representantes de ONGs, de outras entidades, por exemplo, o próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária e ONGs, né? Temos aí várias ONGs importantes. E o objetivo desse grupo é discutir os assuntos, ficar atento às eventuais alterações legislativas e também prestar apoio aos promotores nessa área da defesa animal. Em relação à farra do boi, nós sabemos que desde 1988 a Constituição veda expressamente práticas que submetam os animais a qualquer tipo de crueldade. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a farra do boi como sendo uma prática abertamente violenta e cruel com os animais e que isso não se coaduna, não combina com a Constituição. E os maus tratos aos animais são tipificados como crime ambiental desde 1998 com a Lei de Crimes Ambientais. Mas a gente está em 2020 e, infelizmente, nós temos tido aí que testemunhar episódios dessa prática que está muito longe de simbolizar a cultura do estado de Santa Catarina, que é garantida constitucionalmente. A farra do boi, na verdade, ela é uma triste representante do estado de Santa Catarina em relação à ação predatória do ser humano, à ação desrespeitosa do ser humano em relação aos animais e aos demais elementos da natureza. Então, normalmente, ela ocorre, essa prática, no período de quaresma, ali antes da Páscoa, né? O boi ele é solto normalmente num local oculto, né? Clandestino, enfim, e é perseguido, agredido, violentado pelos farristas até que ele fique completamente exausto e muitas vezes acaba vindo à morte. Mas infelizmente, apesar de que a farra do boi, ela caracteristicamente, né, ocorria apenas nos períodos de quaresma, nós temos visto aí, especialmente nesse ano que tem havido, infelizmente, episódios de farra do boi, ainda depois da Páscoa. Tivemos aí recentemente isso, né, no último final de semana aqui em Santa Catarina, mas as forças policiais, o Ministério Público está atento a buscar a prevenção e a repressão. O Ministério Público, por exemplo, né, de forma preventiva, tem a campanha Farra do Boi é Crime e tem atuado aí de forma repressiva, buscando a responsabilização criminal, civil, de todos que concorram para a prática. É evidente que muitas vezes não é possível identificar quem são os farristas para responsabilizá-los, né? Uma vez que o animal, por exemplo, utilizado na farra do boi, ele é retirado do brinco de identificação desse animal justamente para não se verificar a
procedência dele. Mas a farra do boi, ela pode caracterizar, além do crime de maus tratos, que é um crime de menor potencial ofensivo, pode caracterizar outros delitos que também acabam agravando aí a pena de quem vir a ser responsabilizado. Como associação criminosa, corrupção de menores, quando envolve criança, adolescente, desobediência, desacato, dano ao patrimônio público. Então, o Ministério Público tem estado atento, mas, infelizmente, houve aí recentes episódios de farra do boi aqui em Santa Catarina e vamos continuar a nossa atuação a fim de que em algum momento nós não tenhamos mais que testemunhar esse tipo de prática aqui no estado. Doutora Luciana, como que o Ministério Público rebate, né, a tese de que a farra do boi é um patrimônio cultural da região de Santa Catarina? Como a gente pode avaliar? Como que vocês têm defendido, né, a versão, a opinião de vocês? Bom, a Constituição, ela veda a prática abertamente violenta e cruel com os animais, né? E o Supremo Tribunal Federal já compreendeu que a farra do boi é uma prática abertamente violenta e cruel com os animais. Então, a partir do momento que uma prática desrespeita a vida humana ou não humana, isso acaba sendo de uma forma violenta e cruel, como no caso da farra do boi. Não há que se falar aí numa cultura, né? Isso está muito longe de simbolizar a cultura do estado de Santa Catarina. Muito importante essa colocação. Agora, doutora, eu li recentemente um artigo que a senhora escreveu a respeito dessa relação entre a pandemia e algumas flexibilizações ambientais em prol, né, do desenvolvimento, da volta do desenvolvimento econômico, naquele velho modelo, né, o velho consumo que existia, né? Então, existe uma pressão por uma flexibilização. Queria que a senhora comentasse, né, esse paradoxo aí da pandemia, desenvolvimento e meio ambiente. Então, Sandra, eu penso que a pandemia veio trazer de uma maneira assim muito clara a interdependência entre a saúde do homem e a saúde do planeta, né? Então, é o chamado conceito de saúde única, One Health. Ou seja, não existe como haver a saúde humana sem que o planeta também esteja fruindo de sua saúde e de equilíbrio. Isso por alguns vieses aí que nós podemos comentar. Primeiro, porque tudo leva a crer, né, que a pandemia do coronavírus, assim como outras doenças que afligiram aí a humanidade, enfim, aqui a gente pode mencionar a gripe H1N1, o próprio HIV, qual que é a origem disso, o que elas têm em comum, né? Elas são consideradas zoonoses, ou seja, foram transmitidas dos animais para o homem. E a partir de uma situação em que o homem desmata, pressiona, retira os animais silvestres do seu habitat natural, e isso causa verdadeiros aí laboratórios naturais de criação, disseminação de doenças, e encontra uma franca possibilidade de disseminação nesse modo em que a gente vive, né, com as cidades, com a concentração das populações, e aí não precisamos descrever muito a atual conjuntura aí de limitações, enfim, que estamos vivendo por conta disso. Então, a lição que fica é que o homem ele deve respeitar a natureza, evitar o uso desmedido dos recursos naturais e buscar não apenas a saúde humana, mas compreender que a saúde humana depende da saúde do planeta e que nós temos que respeitar as leis da natureza, sob pena de nós arruinarmos aí a nossa saúde e as nossas próprias atividades econômicas que têm sofrido tanto aí com esse período de pandemia.
E, doutora, eu gostaria de saber agora qual é a prioridade, né, do Ministério Público em Santa Catarina relacionada à defesa do meio ambiente, em que vocês têm trabalhado no momento, né? São tantas promotorias, né, envolvidas em tantas causas, né? Mas existe alguma causa mais comum entre as promotorias? Nós temos algumas prioridades institucionais que, inclusive, foram próprios membros do Ministério Público, inclusive com a participação da sociedade. Então, nós temos várias frentes de atuação, mas uma das destacadas como mais importante é a busca do fortalecimento nos municípios do controle urbanístico, ou seja, nós temos aí nas cidades, né, passivos de ocupações clandestinas, desordenadas, mas é muito necessário que os municípios estruturem a sua fiscalização para impedir que haja uma expansão disso, né? Sob pena de a gente estar sempre correndo para buscar regularizar aquilo que não deveria ter sido feito, ou que até poderia ter sido feito, mas que deveria ter seguido aí as normas urbanísticas, ambientais. Então, um dos nossos focos no momento é a busca do fortalecimento junto aos municípios do controle urbanístico, a fim de que haja uma efetiva fiscalização para que as nossas cidades aí cresçam da forma mais ordenada possível. E em Santa Catarina existe alguma cidade modelo assim que inspira uma busca de soluções estaduais? Como que vocês têm observado cidades a cidades esse desenvolvimento, buscando também uma sustentabilidade, uma mobilidade urbana, um controle da produção de resíduos também, doutora? Olha, nós temos bons exemplos em aspectos. Agora, como se fosse eleger assim, uma cidade modelo, eu confesso que não teria como fazer essa indicação, né? Nós temos bons exemplos, sim, de cidades em que a coleta seletiva funciona, em que existe aí já uma preocupação com essa questão da logística reversa, existe uma conscientização em relação à necessidade de preservação da vegetação nas margens dos rios, mas eu não saberia, Sandra, sinceramente te dizer alguma cidade que fosse modelo em vários desses aspectos ao mesmo tempo, né? A nossa inspiração são as normas, o Estatuto da Cidade, que agora faz 20 anos, teremos um evento específico sobre isso, é a própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que agora também, nesse ano, está completando 40 anos, dia 15/6, nós teremos um evento específico e para debater os avanços, os eventuais retrocessos, enfim, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a lei mais significativa em matéria ambiental. Então, teremos aí duas palestrantes de peso, a doutora Silvia Capelli e a doutora Ana Marquesan, para tratar desses aspectos, debater, e o nosso evento, tanto do dia 15/6 quanto em julho, sobre o Estatuto da Cidade, eles são abertos ao público, serão feitos exclusivamente pelo meio virtual. Então, é possível aí a população, os nossos ouvintes e a nossa audiência que esteja interessada em se aprofundar nesses aspectos, estão desde logo convidados para esses nossos eventos. Dia 15/6 e dia 7, 8 e 9 de julho. Vai ser noticiado no site do Ministério Público. Perfeito, ótima dica aí para a gente acompanhar esse desenrolar aí do trabalho do Ministério Público também. Promotora, muito obrigada pelas suas informações, foi ótimo aí saber como é o trabalho do Ministério Público do Meio Ambiente de Santa Catarina, né? A sua atuação também no Centro de Apoio. É muito bom mesmo saber que existem muitas pessoas, muitos grupos, né? Uma instituição inteira coordenada, né? O promotor Alexandre Gaia está dando os parabéns pelo excelente trabalho, doutora Luciana, e a gente aqui do Observatório também parabeniza a todos aí do Ministério Público de Santa Catarina pela atuação. Muito obrigada, Sandra. Nós que agradecemos a acolhida e a trazer à tona todos esses assuntos tão importantes.
agradeço isso em nome do Dr. Alexandre Gaio aí, que é um colega especial, super diligente e atuante. Em nome dele, agradeço aí a audiência de todos os demais e trago aqui a reflexão, essa questão de que sem um meio ambiente saudável, equilibrado, nós não temos água, não temos saúde, não temos a própria atividade industrial, comercial, agrícola, né? Então, por isso que nós estamos justamente na Semana Mundial do Meio Ambiente, que é tão importante que a população tenha consciência disso e, mais do que isso, seja um ator, um protagonista aí em trazer essas questões para o Ministério Público quando souber de irregularidades, ilegalidades, seja aqui em Santa Catarina envolvendo a farra do boi, seja desmatamento de Mata Atlântica, enfim, algum empreendimento eventualmente suspeito. A população é muito importante que traga essas informações ao Ministério Público, à Polícia Militar Ambiental, aos órgãos ambientais, a fim de que possa haver realmente uma responsabilização e que a gente tenha um ganho ambiental significativo aí, não apenas para nós, mas para as futuras gerações. Então, muito obrigada, um prazer enorme, estou sempre à disposição. Obrigada, Sandra. Muito obrigada, doutora. Mantemos o contato. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, até lá. Tchau. Mar Felipe, aí muito bom saber, né, doutora, exatamente, existe um trabalho muito intenso do Ministério Público, né, existe um trabalho também intenso do Ministério Público Federal, você que acompanha as redes aqui do Observatório deve ter visto, né, a situação envolvendo a Lagoa da Conceição. A gente recentemente também falou do Ministério Público do Consumidor, que faz o monitoramento das águas nas principais cidades de Santa Catarina para fazer uma medição do nível de agrotóxicos, né, além do Ministério Público do Meio Ambiente, tem o Ministério Público do Consumidor que faz essa fiscalização, né? E o Ministério Público Federal também que tem atuado em diversos casos. É muito importante a gente saber que existe essa rede, né? Uma instituição organizada que faz cumprir a lei, né? Faz também as fiscalizações e faz toda a ação jurídica necessária para evitar retrocessos, evitar, né, que o patrimônio natural seja cada vez mais depredado no mesmo ritmo que sempre foi. Eu queria agradecer muito aí a presença de todos, né? Raíssa Rafael está com a gente, o pessoal da Rádio Cultura de Curitiba também, né? Doutor Alexandre Gaio, que esteve aqui desde o início da nossa transmissão, Leco Mendoza está com a gente, Jardim dos Beija-Flores de Foz, muito bacana, né? Pessoal, hoje aqui no início do programa eu falei sobre a questão envolvendo a Estrada do Colono, tem uma votação em regime de urgência prevista na Câmara dos Deputados em Brasília para hoje à tarde e precisamos fazer uma grande mobilização virtual para que esse projeto de lei, né, para a reabertura de uma estrada rasgando o Parque Nacional do Iguaçu não se torne realidade, não vá para frente. Esse projeto precisa ser retirado de pauta, precisa ser engavetado, trancafiado, enterrado, queimado, triturado, porque é um absurdo, né? Depois de 40 anos, a gente ainda está lutando pela não abertura de uma estrada que vai rasgar uma das principais unidades de conservação do mundo, né? Uma das principais do país, que representa assim uma proteção, uma ilha de biodiversidade sem preço, né? Algo, um valor inestimável para a humanidade. E a gente está vendo de novo, né? Por interesses econômicos, interesses eleitoreiros, essa discussão novamente em pauta. A gente vai ver até a próxima eleição muitas discussões eleitoreiras, né, de obras que realmente não são prioridade para a população, mas que são aí um chamariz para angariamento de votos, né, são uma bandeira que essas pessoas levantam, sem pensar no bem de todos, né, no bem comum de toda a população. Então, a gente vai ver a partir de agora, precisamos ficar muito atentos, né? Especialmente agora, essa situação envolvendo a Estrada do Colono, né? Que é uma luta antiga, uma luta, uma bandeira aqui do Observatório de Justiça e Conservação para que ela permaneça fechada, porque sendo reaberta, né? Vão ser pelo menos 20 hectares de mata totalmente regenerada que vão ao chão. Sem falar aí no trânsito de carros e caminhões, né? Que vai causar atropelamento imenso de fauna. Há muitos animais ameaçados de extinção que têm ali o
seu refúgio, e a gente também percebe a ação muito grande de caçadores nesse tipo de estrada, cotando unidades de conservação. Era o que acontecia no passado, muitos caçadores, isso facilitava demais a vida deles, e de quadrilhas organizadas também, de contrabando de armas, contrabando de drogas, de descaminho de mercadorias também, que usavam ali como uma rota do crime. Essa estrada ela foi fechada pelo grande impacto ambiental que ela gerava, ela foi fechada também pelo impacto no atropelamento de fauna, foi fechada também por segurança daquela região, porque havia muitas quadrilhas que usavam aquilo como rota, foi um pedido inclusive da própria Polícia Federal. E foram feitas diversas auditorias, né, comprovando a importância do fechamento, né, definitivo daquela estrada. Auditorias, inclusive, de próprios órgãos públicos, né, como o IBAMA, como o Instituto Ambiental na época, que deram o parecer para o fechamento definitivo. Essa estrada, enfim, foi fechada, a floresta está absolutamente regenerada, né, como mostraram recentes imagens aéreas do Ministério Público Federal. Agora, novamente, nossos deputados voltam a querer abrir essa estrada, agora com o pretexto, né, criar um novo tipo de nomenclatura, estrada-parque, né? Uma estrada que teoricamente seria usada para turismo, mas a gente sabe que no Brasil não é bem assim que funciona. E essa estrada-parque dentro de uma unidade de preservação permanente, né? Onde não é possível atividades turísticas e outra permanência humana, ela é absolutamente ilegal. Então a gente precisa barrar isso, porque se essa estrada-parque, né? Se essa criação de um novo tipo de unidade passar pela Câmara, passar pelo Senado, isso vai abrir precedentes para que outras estradas sejam abertas em áreas de unidade de conservação integral, de unidade de conservação permanente. Vai abrir precedentes, sim, para que outras unidades no país inteiro sejam rasgadas ao meio, sob o pretexto de um suposto desenvolvimento econômico que não se sustenta mais. Então é muito importante você pressionar o seu deputado federal, é muito importante você ali encher o oficial Arthur Lira de mensagens no Instagram, no Twitter, para que ele retire isso de pauta. Arthur Lira, né, deputado federal, presidente da Câmara, ele que colocou em regime de urgência essa votação para hoje, né, e ele tem o poder de retirar também de tramitação. Então, acesse aí as redes do deputado que você elegeu, acesse também as redes oficial Arthur Lira e vamos fazer essa pressão. Compartilhe também, a gente tem diversos posts aqui no Observatório de Justiça e Conservação que você pode compartilhar entre seus amigos, seus grupos. É muito importante a gente fazer com que a sociedade seja informada desse absurdo, né, dessa boiada que está tentando passar novamente no Congresso Nacional. A gente conta muito com a mobilização da sociedade, né? A gente está aí em pré-ano eleitoral e somente um posicionamento firme dos eleitores pode barrar esses retrocessos. Laris Martins, bom dia, fica gravado o programa de hoje, perdi o começo, fica gravado sim aqui no IGTV, também no Facebook do Observatório de Justiça e Conservação, ali no IGTV você encontra facilmente todos os programas, inclusive para quem perdeu, né? Bruno Gomes, vamos lutar contra isso, vamos sim, é uma batalha. Jardim dos Beija-Flores de Foz, na falta de prioridade por muitas urgências do país, esse político se volta contra a natureza. Eliane, né, vamos ajudar, muito obrigada. Bruno Gomes, compartilhe, gente, por favor, pelo amor de Deus, exatamente, pelo amor das futuras gerações, dos seus filhos, dos seus netos, né? Desde o tempo da descoberta dessa nação, a regra é dividir para conquistar, diz aí o Jardim Beija-Flores de Foz. Vamos nos unir por um Brasil da educação. Pessoal, muito obrigada aí, vamos abraçar essa causa. A Estrada do Colono é um absurdo, né? Até uma ofensa chamar essa estrada de Estrada do Colono aos desbravadores aí do nosso estado. É uma estrada, na verdade, da destruição, da caça, do contrabando de armas, do contrabando de drogas. É isso sim que se chama essa estrada. Então a gente precisa realmente se mobilizar nesse momento, né? A gente precisa realmente levar a nossa voz, a nossa opinião, o nosso desejo àqueles representantes políticos, né, que nós elegemos e colocamos no Congresso. É um momento também da gente cobrar e de fiscalizar essas ações. Não adianta simplesmente eleger e deixar que eles façam exatamente o que querem, né, movidos pelos próprios interesses. Quero agradecer aí
Acho que a Thaís, não lembro exatamente quem que colocou, a Dani, né, que colocou o link da reportagem a respeito do deputado Vermelho. Essa reportagem foi feita aqui pela equipe de jornalistas do Observatório e levantou exatamente quem ele é, quais são os interesses que o movem e quais os interesses pessoais dele também com as obras dessa estrada. Ele tem uma empresa de pavimentação asfáltica, né? Ele tem muito interesse nesse trecho ali de participar desse processo de construção. O link, Raíssa, a Dani colocou aqui na nossa transmissão, está nos comentários anteriores, mas depois me manda um direct aqui que eu encaminho, tá bom? Para você, para ficar mais fácil aí. Ok, pessoal? Vou me despedindo de todos. Amanhã é feriado, né? A gente não vai ter aqui a nossa transmissão ao vivo, mas a gente vai fazer a transmissão de uma reprise de um programa muito legal, que é o programa que eu entrevistei o Reinaldo Guedes, né? Que foi o criador, idealizador e é o administrador atual do Wikiaves, que é a maior plataforma, a maior enciclopédia de aves do Brasil e uma das maiores do mundo. Se você quer conhecer um pouquinho sobre aves, sobre ciência cidadã, e a gente vai estar reprisando esse programa muito bacana. E na sexta-feira a gente volta ao vivo, né? Direto lá do Parque Nacional de São Joaquim, que está completando 60 anos, para uma entrevista muito legal também sobre turismo. E vai ter também a coluna de história do professor Mocelin. Até então, amanhã na reprise e na quinta-feira a gente está de volta ao vivo. Até. Tchau, um ótimo dia para todos.